Olá a todos, Deus abençoe vocês. Gravando aqui o vídeo do pôr do sol de ontem, portanto, o vídeo de número 44 da contagem do Homer. Estamos caminhando para o final, já vai batendo aquela saudadezinha, porque o estudo da palavra diário, aí você vê a sabedoria de Deus, como Deus é sábio, como Deus é sábio. Se nós não estivéssemos contando o Homer esses dias, nós não estaríamos comendo a palavra todo santo dia e envolvidos diretamente com a revelação do Espírito, porque a rotina do dia a dia nos consome, né? É muito fácil ser levado pelas responsabilidades, pelas necessidades, pela rotina. Então, uma ordem divina de contar o Homer como essa, embora não seja absolutamente lei sobre a igreja, mas a gente faz por amor, porque a gente ama a palavra, as escrituras e ama o Senhor. Olha o resultado que dá, não é? Isso é realmente impressionante. E como nós estamos nos dias do Espírito, né? Do 40º dia para frente são os dias do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus soprou o Espírito no dia 40 sobre o povo e soprou no dia 40. O Senhor soprou o Espírito sobre o povo, não necessariamente no dia 40, mas no dia 40 ele foi assunto aos céus. E quando ele foi assunto aos céus, então o Espírito Santo passa a ser agora o agente, condutor dessa obra gloriosa de Deus na terra através do sacrifício de Jesus, que Paulo chama em Efésios, né, de o mistério de Cristo. No capítulo 3 ele diz que o mistério de Cristo não é outra coisa senão a nossa inserção, a inserção dos gentios no concerto, né? Então, como nós estamos nos dias do Espírito, né, eu quero continuar falando um pouco sobre ele até chegarmos aqui ao final. Então, no final eu faço talvez um resumão de tudo e do que nós vimos até agora. O capítulo 16 de João, até então nós falamos do capítulo 14, né? Mas no capítulo 16, Jesus volta ao assunto. No 15 ele fala sobre a videira, eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois os ramos. E no capítulo 16 ele volta ao assunto do Espírito. Aí ele diz assim, verso 7, 16, 7 de João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, antes de prosseguir, eu quero destacar a primeira coisa aqui, é que essa questão da onipresença de Deus, Jesus é onipresente, ele pode estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas nós não podemos confundir a onipresença com a presença. Aqui está uma prova absolutamente cabal de que a presença é diferente da onipresença. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que ele precisa pessoalmente voltar para o Pai, porque ele estava com o Pai enquanto onipresença, porque ele pode estar presente em todos os lugares. O Pai estava com ele enquanto onipresença, mas a diferença é estar pessoalmente presente no lugar. Toda a sua essência presente no lugar. Então ele diz claramente, eu preciso ir, eu enquanto pessoa preciso ir pessoalmente para o Pai, para que o Consolador possa vir enquanto pessoa, porque o Consolador, o Espírito Santo, também é onipresente. Então, se nós não entendermos a diferença entre onipresença e presença, textos como esse não fazem sentido. Mas como assim enviar o Consolador? Como? Pois ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. Sim, mas Jesus não está falando agora da onipresença. Ele está falando da vinda real, da pessoa, do indivíduo chamado Espírito Santo. A sua presença,
a sua persona agora está vindo para a terra. É diferente da pessoa estar no céu e a onipresença dele estar em todo lugar. Está entendendo? Não, agora a situação mudou. A pessoa está na terra e a onipresença dele está em todo lugar. Quando eu fui arrebatado em novembro de 2020, eu tive a experiência com o Espírito Santo. Eu estava com o Senhor Jesus e eu ouvi a voz do Espírito Santo ao mesmo tempo falando comigo. O Espírito Santo estava na minha experiência de arrebatamento, lá em cima. Então, como isso é possível? Porque ele é onipresente, ele pode se fazer presente em vários lugares. Mas isso é diferente da presença manifesta, a pessoa presente num determinado lugar. Eu sei que é uma comparação muito fraca, mas eu comparo mais ou menos o seguinte: uma pessoa pode estar dando uma entrevista num canal de televisão no centro de Nova York. Todas as câmeras ligadas. Se o mundo inteiro ligar a televisão naquele canal, aquela pessoa está onipresente em todos os lugares. Mas ela só está presente lá no centro de Nova York. Estão entendendo? É uma comparação pobre, em parte, porque Deus é muito mais do que isso. É muito, muito, muito mais. Mas é só para ajudar a nossa mente pequena a compreender um pouco. Então a onipresença é mais ou menos isso, é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de influenciar todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso não significa que a pessoa não esteja especificamente num determinado lugar. E o Espírito Santo, agora, isso que é importante entender, o Espírito Santo, nesse momento, a pessoa do Espírito Santo não está no céu com o Pai e com o Filho, ele está na terra com a igreja. Ele está na terra com a igreja. E a sua onipresença está em todos os lugares, inclusive com o Pai e com o Filho. Estão entendendo? Eu sei que é um assunto um pouco mais teológico, mais complicado, mas eu acho que também não é tão complicado assim para a gente poder entender, pelo menos para a gente aceitar que é assim. Porque entender 100% talvez a gente não consiga ainda. Então esse versículo 7 é muito profundo, só a partir daí, para você ter uma ideia. Um único versículo. Eu poderia encerrar o vídeo aqui com um único versículo. Mas no verso 8 ele diz assim: e quando ele vier, olha aí de novo, quando ele vier, ele, a pessoa, o indivíduo chamado Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu vou encerrar com esse versículo, porque no vídeo de hoje à noite, né, o de hoje à noite, que é o referente ao 45, eu falo sobre o restante, mas eu quero terminar com isso aqui. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel de convencer o mundo não é da igreja. Não é da igreja. Quando a igreja tenta, ela erra. Ela acaba julgando as pessoas. Ela acaba exercendo um papel que não é seu. Entendeu? Esse papel é do Espírito. Eu acho que, em parte, nós temos errado o alvo exatamente por isso. Porque nós queremos fazer o papel do Espírito. A gente quer julgar, a gente quer condenar o outro, a gente, se expressa às vezes de uma forma indevida. E aí o que acontece? Ao invés da gente levar salvação para o outro, a gente acaba fechando o coração do mundo ou das pessoas contra o Evangelho. Nós precisamos fazer duas coisas muito, muito importantes que a Bíblia manda. As duas coisas mais importantes que a Bíblia manda a igreja fazer. Número 1, amar o outro como a si mesmo. E número 2, consagrar a sua vida, comunhão com o Espírito Santo. Se nós amarmos, Jesus disse que se nós nos amarmos uns aos outros, e se nós amarmos o outro, o mundo saberá que ele nos enviou. Entendeu? Ou seja, o mundo vai saber que ele nos enviou, não é por causa do reteté, porque pulando, falando em língua, sapateando, correndo na igreja, orações longas. Não, não é isso, gente. A gente precisa ouvir Jesus. A gente precisa ouvir. Ninguém entende melhor de Espírito Santo do que Jesus. Ele disse: se vocês se amarem, o mundo saberá que o Pai me enviou. E o mundo saberá que eu vos enviei, né, em contrapartida. Então, número 1, amar o outro. Número 2, comunhão com o Espírito. Não tem nada mais precioso do que comunhão com o Espírito. E as pessoas acostumaram a ser religiosas, a fazer parte de uma igreja, serem religiosas, estar envolvido num sistema de culto, de um sistema eclesiástico, e dá a impressão que aquilo basta. Não, 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 não.
Não, a estrutura, o culto, o templo, as cadeiras, o som, o microfone, o pastor pregando, essa coisa toda, tudo isso são apenas instrumentos para um objetivo final maior, que é comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso de comunhão com o Espírito Santo. Preciso. Sem comunhão com o Espírito Santo, a igreja deixa de ser igreja e se torna mais um ajuntamento de gente, como um Lions Club da vida, como qualquer um outro grupo qualquer aí que você talvez conheça. A igreja só pode ser diferente se houver comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, uma coisa, eu quero terminar dizendo isso, né, que quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, e aí os deixa no dia 40, aqueles 10 dias foram cruciais para os discípulos, porque eles tiveram 10 dias agora, já com o Espírito soprado sobre eles. O Espírito estava soprado sobre eles, ou soprado neles, né? Não sobre, neles. E aí, aqueles 10 dias, eu posso garantir para vocês, foram dias de relacionamento com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo estava dentro, Jesus soprou, disse, recebam o Espírito. Ele transborda no dia de Pentecostes, mas ele foi soprado neles dias e dias antes. E eles tiveram todo aquele tempo que na verdade foram mais de 10 dias. Quando eu falo 10 dias, é porque foram os 10 dias que eles estavam sem Jesus. Mas na verdade Jesus soprou sobre eles o Espírito bem lá no começo dos 40 dias. Eles tiveram aí uns 30 e poucos dias antes de Jesus subir e depois mais 10 dias sem Jesus. Estão entendendo? Eles tiveram todo esse tempo com o Espírito soprado neles para eles começarem a desenvolver uma relação com o Espírito, para que ele transbordasse no dia de Pentecostes. Então aquele transbordamento no dia de Pentecostes não foi uma coisa aleatória, à toa. Mas Lucas diz que foi de repente veio do céu. É verdade, Lucas não estava no cenáculo. Foi de repente para Lucas, que não estava lá no cenáculo, que não participou desse período transitório. Entendeu? Em outras palavras, estou dizendo que Lucas errou, o texto é inspirado. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que esse de repente não é um de repente no sentido de que do nada aconteceu, não é isso. O de repente significa, eles investiram, eles esperaram, eles creram, eles pagaram o preço e de repente o Espírito Santo explodiu dentro deles e eles então tiveram aquela experiência extraordinária. Então lembre dessa palavra, investimento. Você precisa investir na sua relação com o Espírito Santo. Tá bom? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, o vídeo de hoje, referente ao pôr do sol de ontem, é o vídeo 44 do Homer. Estamos chegando ao final, em nome de Jesus.